Quando sobrou um aqui, ó, Fabi, Ana Baris, obrigado. Sobrou um, né? Irmãos, quando a gente olha, né? Essa canção, né? Essa canção foi uma música de muita polêmica, né? Não sei se o Mário lembra, né? Que quando surgiu, muitas pessoas, uns eram a favor, outros eram contra, por causa disso, por causa daquilo. É interessante, né? Como que é o ser humano. Tem como alguns mais explicar. Não se explica realmente a Deus. Eu lembro que na teologia, quando nós vamos fazer o concílio, todo pastor passa por concílio, dificilmente não sai essa pergunta. Defina Deus. Como você definir? Como você explicar? Né? Como você vai definir um ser que não tem como você expressar palavras? Embora a gente use o Langson, né? um escritor que ele diz que Deus é perfeitamente bom, na sua infinita bondade, formou, criou e sustenta todo o universo. Então é uma tentativa de fazer um resumo, mas realmente esse Deus ao qual nós servimos. Não tem como nós chegarmos e darmos uma definição. Tudo aquilo que Deus vem formando, vem criando, né? O plano que Deus estabeleceu para com as nossas vidas. O plano que Deus traçou para a humanidade. E esse texto que nós vamos estar lendo lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, você já pode ir abrindo as suas Bíblias. Nós vamos estudar um pouquinho a esse respeito. Eu não sei se você... Eu creio que sim, né? Porque eu já passei por momentos, né, dessa situação. Lembro-me quando estava no hospital fazendo o tratamento de câncer, eu ainda tinha 20 anos de idade, faz um bom tempo, né? Mas eu me lembro que um dos questionamentos era por quê, né? Deus virou as costas, Deus abandonou, eu faço isso, eu faço aquilo. A gente sempre tem essa pergunta para Deus. Né? O que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Os planos de Deus falharam? Os planos de Deus mudaram? Né? Quando Deus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação, mas aquele momento em que você se sente abandonado, né? Não vê mais esperança, a sua última esperança aos olhos humanos, vejam bem, aos olhos humanos, falhou. Não sei se você passou por isso, mas provavelmente deve ter passado. E não uma vez, várias vezes a gente passa por essa situação. A gente começa a se perguntar, a se colocar diante da presença de Deus e tentar entender o porquê das adversidades ocorrem nas nossas vidas. O porquê que o mar se levanta, né? O porquê que as tempestades parecem que não vão se dissolver, parece que está se mantendo à nossa frente. E nós nos perguntamos, Senhor, o que está acontecendo? É interessante que isso ocorre quando a gente está tudo bem, que a gente está servindo ao Senhor, que a gente está adorando a Deus, mas de repente foge daquilo que nós esperamos, ou daquilo que nós planejamos, da nossa expectativa de servir e adorar a Deus. Porque nós temos uma ideia de adoração. E Deus diz assim, você crê, você pensa dessa forma, eu posso testar realmente a sua adoração, eu posso testar a sua fé, eu posso ver realmente se você tem convicção daquilo que você está falando. Aqui em Mateus capítulo 14, dos versículos 43 ao 50, quando Jesus é preso. Quando Jesus foi levado para ser crucificado. E ali começam as perguntas dos discípulos. E agora o que será de nós? A nossa esperança se foi. A nossa expectativa com relação ao Messias acabou. Jesus falou tanto disso e daquilo, de um reino vindouro, de restauração do reino, e de repente tudo acaba, tudo termina. Onde estão as promessas? Porque as promessas de Jesus não estão se cumprindo. E isto é o que acontece muitas vezes conosco no nosso dia a dia. Eu gostaria de ler o texto com os irmãos poderão acompanhar em suas Bíblias. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, dos versículos 43 ao 50, que diz assim: Enquanto Jesus ainda falava, apareceu Judas, um dos 12, e com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviadas pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele
a quem eu o saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas as Escrituras precisam ser cumpridas. Então todos os abandonaram e fugiram. Esse texto, irmãos, é um texto que faz muita alusão àquilo que nós vivemos. As expectativas que nos são colocadas com relação ao servir a Jesus. Aquela expectativa de que enquanto nós estamos olhando a respeito todos os acontecimentos, tudo aquilo que estava acontecendo e a esperança que os discípulos tinham realmente em Jesus seria tudo diferente. Eles imaginavam que Jesus iria se impor como rei. Essa era a expectativa. Jesus seria o rei naquele momento. Ele estaria assumindo aquilo, a dinastia do rei Davi. A expectativa era essa. Eles eram escravos, eles estavam subjugados pelos romanos. E Jesus, ele não queria se impor como rei, e sim ser aceito como rei. É fácil se impor. Jesus tem poder. Jesus poderia chegar e simplesmente se impor como rei de Israel. Mas Jesus não queria se impor. Ele queria que houvesse o aceitar Jesus como rei. E existe uma grande diferença, irmãos, nessa expectativa. Porque as pessoas esperavam que Jesus dominasse humanamente falando. Porque nós sabemos como que Davi, na sua época de reinado, a forma como ele iniciou, Deus uniu as 12 tribos de Israel, que estavam separadas por um pouco de tempo, e ele reinou 7 anos, primeiramente, somente com a tribo de Judá, e depois Deus reúne as 12 tribos, e Davi foi um homem segundo o coração de Deus, que nos diz a palavra de Deus. Algumas vezes a gente diz, um rei segundo o coração de Deus, já as pessoas questionam, mas não é um rei, a Bíblia fala um homem segundo o coração de Deus, mas não tem como você desassociar Davi, um homem, de um rei, porque ele era um rei que Deus escolheu para governar Israel. Então ele era um homem segundo o coração de Deus, e um rei que foi colocado porque Deus olhava para ele o seu potencial, aquilo que ele poderia fazer. Então Davi, ele dominou e governou, e Deus foi subjugando todos os povos. Ele se impôs em outras nações, e muitos foram subjugados e eram escravos da nação de Israel. Então a expectativa do povo era que Jesus, o Messias, eles não falavam Jesus, é o Messias, o Cristo, que era o enviado de Deus. No Antigo Testamento é colocado como Messias, no Novo Testamento o Cristo, ambos significam enviado. Então a ideia era que ele viesse e se impusesse como rei, dominasse. E de repente, durante 3 anos de ministério, nós vemos Jesus com os seus discípulos. E é interessante que os discípulos, enquanto estavam com ele, sentiam-se encorajados, é óbvio, acompanhando tudo que Jesus fazia. E nós vemos que a ideia que os apóstolos, os discípulos de Jesus tinham era essa: ele vai, no momento certo, se impor. Quando chegar o momento, ele vai se tornar o rei e vai governar tudo da forma como nós esperamos. E é interessante porque quando a gente olha para as nossas vidas, isso continua acontecendo, e nós queremos que o mundo real, nós queremos um mundo ideal, mas o mundo ideal que nós queremos, dificilmente ele acontece, porque nós vivemos no meio de uma nação, de um povo ímpio. Assim como nós vemos Isaías falando, no capítulo 6. Então nós vivemos no meio de uma geração em que estão cada vez mais distantes do Senhor. Estão se afastando da presença de Deus. Porque cada um segue o seu próprio caminho. Cada um estipula Deus da forma como ele quer. Cada um tem o seu Cristo. Bom, eu quero esse Cristo dessa forma.
Ah, se Cristo atender o desejo do meu coração, eu vou seguir Ele e vou fazer a sua vontade. Se o Senhor fizer um milagre na vida da minha família, aí eu vou adorar. É interessante porque muitas das vezes nós começamos a colocar condições para adorar a Deus, para servir ao Senhor. Sempre nós colocamos essa ideia, se Deus fizer, se Deus me der, se Deus conseguir, como se Deus não pudesse ou não tivesse poder para fazer todas essas coisas. Nós lemos no relato, né, e João especifica melhor quem era a pessoa que arrancou a espada e cortou a orelha do sumo sacerdote. João vai falar, né, que era Malco, né, ele dá o nome do soldado, ele dá o nome de Pedro, ele decepa, corta a orelha deste soldado, e o próprio Jesus diz, olha, não estou aqui, né, não mandou que Pedro guardasse a espada, porque não era esse o objetivo, porque naquele momento eles imaginaram, chegou a hora, agora Jesus vai se impor, Jesus vai se colocar como rei, ele vai dominar as nações, ele vai se impor a todos os demais povos. Mas isto que nós entendemos é a forma como Jesus se coloca. Não era algo imposto, mas algo voluntário. E é interessante que depois de tudo isso, que não foi da forma como eles imaginaram, eles abandonam a Jesus, fogem, viram as costas para Jesus. Eles não estão mais dispostos a servir, porque nós não temos como enfrentar, não há como agir. E Jesus morre, né, logo, algumas horas depois, Jesus foi morto, e eles ficaram completamente perdidos. Por quê? Vem a decepção. Como eu falei no início, quando nós não recebemos aquilo que nós queremos ou da forma como nós queremos, nós ficamos decepcionados com Deus. Tem até um livro, né? Decepcionados com Deus. Né? Nós ficamos angustiados, desanimados. E era exatamente o retrato, eu fico imaginando o retrato, a vida desses apóstolos, nesses dias após a morte de Jesus. O primeiro dia, os primeiros momentos, puxa vida, toda a nossa expectativa caiu por terra. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, do versículo 13 em diante, nós vamos falar que após a ressurreição, Jesus está, dois discípulos indo no caminho de Emaús, descendo para uma cidade, aproximadamente 15 quilômetros de Jerusalém, estavam caminhando sobre os acontecimentos. Jesus, depois de ressurreto, aparece para eles e começa a conversar, e eles não o reconheceram. E Jesus pergunta, sobre o que vocês estão falando? E eles, olha, nós estamos falando de um homem que veio e nós imaginávamos que ele seria o Redentor de Israel. Ele era um homem cheio de poder, de autoridade, mas morreu. As nossas expectativas estavam todas firmadas nele, mas ele morreu. E agora, nós vamos voltar para a nossa vida anterior. Vamos voltar a fazer o que nós estávamos fazendo. E nós vemos que os discípulos estavam nessa mesma situação. Mesmo depois de Cristo ter aparecido. Mas isso antes de Jesus ter aparecido, a expectativa tinha sido frustrada. O coração dos apóstolos estava realmente entristecido, decepcionado. Imagina a decepção de você confiar tanto que Jesus iria instaurar ou restaurar o reino de Israel naquele instante e de repente essas expectativas caem por terra. Porque a expectativa deles estavam voltadas para as coisas deste mundo, para as coisas terrenas. E muitas das vezes nós ficamos frustrados com Deus devido às circunstâncias que nos cercam, aquilo que ocorre nas nossas vidas, porque nós estamos voltados ou pensamos somente nas coisas deste mundo. Nós estamos voltados somente para as coisas terrenas e nos esquecemos de que nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos nessa terra. De que a nossa vida não vai se resumir a este mundo ao qual nós vivemos, que a Bíblia fala de 70, 80 anos, né? Hoje é talvez até uma longevidade maior, mas, independente da idade, se Cristo não voltar antes, vai enfrentar a morte. E a decepção vem porque nós traçamos uma expectativa, nós traçamos planos, e de repente aqueles planos se dissolvem, e a gente diz, poxa vida, mas eu confiei tanto em Deus. Eu confiei tanto que Cristo iria me dar a vitória.
Eu confiei tanto que Cristo iria me fazer sair um vencedor. E na realidade Ele está nos concedendo a vitória, mas de uma forma diferenciada. Depois do passar do tempo, a gente olha para trás e diz, puxa vida, por que eu me martirizei? Ou por que eu sofri tanto por algo que não tinha necessidade? E se resolveu tão fácil. E é interessante porque a palavra de Deus, Jesus, Ele sempre fala conosco. Eu sempre falo que quando nós lemos os evangelhos, todas as vezes que você vê Jesus falando da sua morte, Ele fala para os discípulos, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas eles pegavam somente a primeira parte, a morte. Eles não olhavam para o que Jesus falava depois, porque aos seus olhos, como vai ressuscitar? Como que Ele vai voltar à vida? E muitas das vezes nós nos apegamos somente àquilo que os nossos olhos enxergam, nós nos esquecemos de olhar aquilo que Deus promete através da sua palavra. Muitos ficaram de longe apenas observando o que estaria acontecendo, porque a expectativa era, em algum momento Ele vai descer dessa cruz. Em algum momento Ele vai manifestar o seu poder. E a expectativa estava até o ponto em que um soldado vem e finca uma lança, ou perfura um lado de Jesus com a sua lança, e diz-nos o texto lá em João que a água com o sangue misturado saiu do corpo de Jesus, e ele havia morrido. Então as expectativas acabaram ali. As expectativas dos apóstolos terminaram naquele momento. E eles começam a então discutir e a conversar entre eles, e agora, o que nós vamos fazer? E nós vamos ver que provavelmente cada um voltaria para a sua vida anterior. Por quê? Porque esse Jesus não é aquilo que nós esperávamos. Porque eles estavam voltados única e exclusivamente para as coisas deste mundo. E quando as circunstâncias não nos são favoráveis, muitas vezes nós agimos dessa forma. Quando as circunstâncias realmente são contrárias, como é difícil crer, né, quando ocorre totalmente fora daquilo que nós planejamos. E nós começamos a nos lamentar, e nós começamos realmente a olhar somente para o problema, assim como os discípulos. Jesus morreu, o que será de nós? Eles se apegaram tanto naquilo que os olhos viram, que se esqueceram das promessas de Deus para as suas vidas. Eles se esqueceram que Jesus disse que iria ressuscitar, que o Pai o ressuscitaria. Enquanto eles estavam presenciando os milagres de Jesus, era fácil. Enquanto eles estavam com Cristo, vendo Cristo ressuscitando mortos, Jesus curando paralíticos, Jesus abrindo a vista aos cegos, surdos que estavam abrindo seus ouvidos, Jesus fazendo milagres e maravilhas. Então tudo isso era uma grande expectativa. Então os discípulos realmente colocavam uma confiança muito grande em Jesus, enquanto os seus olhos viam aquilo que eles podiam alcançar. Mas de repente, eles já não podiam mais ver esse Jesus. E nós vemos que muitas pessoas questionavam, e a Bíblia não vai dizer quem foi, mas poderiam ter sido um dos discípulos ou dos apóstolos. Quando olharam para Jesus naquela cruz, diziam, mas Ele que salvou tantas pessoas, que ressuscitou mortos, que abriu os olhos dos cegos, não poderia descer dessa cruz? Alguns líderes chegavam e diziam, mas se tu és mesmo o Filho de Deus, desça dessa cruz e nós vamos crer que você é o Messias. E muitas pessoas questionavam e zombavam de Jesus dessa maneira. Por quê? Porque a expectativa estava firmada somente nas coisas deste mundo. O reino de Israel. E Jesus veio e disse assim, o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus era completamente diferente da visão que eles haviam implantado, a visão que eles tinham a respeito daquilo que Jesus veio para fazer. E é por isso que quando a gente canta, é inexplicável os planos de Deus. De querer compreender, entender e dizer, olha, eu defino desta maneira. Nós entendemos os planos de Deus para o homem. Porque desde que Deus criou o homem, Ele criou para que nós pudéssemos viver eternamente. Deus não criou o homem para morrer. Deus não criou o ser humano para que enfrentasse a morte, para que vivesse no mundo sofrendo, passando por dificuldades, tribulações. Não. Era completamente diferente. Deus criou Adão e Eva, colocou no jardim do Éden para que eles usufruíssem de tudo aquilo que Deus havia criado.
como nós cantamos, antes que o ar já existisse, né? Quando Deus forma Adão e Eva, Deus sopra, né, em Adão o fôlego da vida. E depois, assim, sucessivamente, com a sua esposa, Deus soprou o fôlego da vida. Às vezes eu me vejo, né, os estudiosos, cientistas grandes e famosos, cientistas que a gente vê na TV, tentando explicar, olha, daqui não sei quantos trilhões ou não sei quantos bilhões de tempo, de ano-luz, né, que eles falam, existe um planeta que pode ser habitado. Eu fico pensando, né, como o homem tenta se enganar, como o homem é tão pequeno diante da grandiosidade daquilo que Deus criou, diante de tudo aquilo que Deus fez. Se Deus criou do nada a terra, é óbvio que Deus cria aquilo que Ele quer, da forma como Ele quer. E existe um lugar, a Bíblia diz que Jesus foi ressuscitado dos mortos, não em espírito, não era um espírito vagando. Os próprios discípulos questionam, né, Senhor? E Jesus diz assim, olha, aqui vocês estão falando com uma pessoa, toque nas minhas mãos, veja o meu corpo. Espírito não tem corpo, eu tenho corpo. E quando Jesus ascende aos céus, Ele vai em corpo. Então existe um lugar de habitação para o povo de Deus, para aqueles que foram salvos por Ele, por aqueles que vão retornar àquela primeira criação, o lugar de habitação de Deus, o lugar onde nós estaremos com Ele, desfrutando da vida eterna. Mas para que nós possamos chegar lá, nós precisamos compreender que nós não pertencemos a este mundo. Nós precisamos olhar para o espiritual. É claro que Deus nos abençoa. Não questionamos isso. Se nós estamos aqui com vida, é bênção do Senhor. O ar que nós temos, o ar que nós respiramos, é bênção do Senhor. A família que você tem é bênção do Senhor. O lar que você construiu é bênção do Senhor. Como nós entendemos as bênçãos que Deus tem nos proporcionado? O meu coração não pode se apegar às bênçãos de Deus, mas sim em Deus. Porque quando eu entendo que Deus está acima de todas as coisas, eu passo a servi-lo de todo o coração. Ontem os jovens já estavam tratando sobre isso, né? Sobre a liberdade, né? Sobre ser livre. E o ser livre é você ser servo, né? Com a liberdade. Porque como nós estudamos, não há como você ter a liberdade de dizer eu faço o que eu quero. Muitos dizem isso, né? Aquelas pessoas que vivem no mundo dizem, não, eu não sou escravo de igreja, eu não sou escravo de pastor, eu não sou escravo disso ou daquilo, eu faço o que eu quero. Lei do engano, né? Puro engano. Na realidade, ele faz aquilo que o inimigo quer que ele faça, só que ele não consegue entender que ele está preso nas garras do diabo e ele acha que tem liberdade. E a liberdade que nós temos é somente em Jesus. Quando nós nos tornamos servos, ele diz, olha, eu lhes dou a liberdade. Eu lhes dou a paz, eu lhes dou uma vida diferenciada. Mas para que isso ocorra, eu preciso me dispor a servir ao Senhor. Abrir mão dos meus conceitos. Abrir mão da minha ideia do que eu quero de Deus. Porque infelizmente nós temos visto hoje que muitas pessoas só procuram Deus nas horas das adversidades. Quantas pessoas que buscam a Deus quando as coisas não vão bem? Passado o tempo, as pessoas viram as costas para Deus. Quando conseguem conquistar aquilo que deseja neste mundo, se esquecem de Deus. Os irmãos lembram quando o povo saiu do Egito? Quando eles entraram na terra prometida, eles começaram a virar as costas para Deus. Porque eles tinham o que eles queriam. E eles começaram a focar somente nas coisas desse mundo. E muitas das vezes, irmãos, nós agimos exatamente dessa forma. Nós começamos a olhar somente para as coisas deste mundo, e aí vem a decepção. Nós nos decepcionamos, porque nós não chegamos àquilo que nós queríamos, né? Às vezes a gente quer ser, poxa, eu queria tanto ser uma pessoa famosa, né? Eu queria ser tanto, estar por cima, eu queria que todos me reconhecessem. Mas o que isso faz com que você realmente possa dizer que vai ser servo do Senhor? Geralmente quando a gente começa a querer aparecer, né?
Jesus começa a ser colocado de lado. É muito comum isso acontecer nas nossas vidas, irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado. Se Deus tem nos dado um lugar onde nós vamos crescendo, onde quer que nós estejamos, não é para que eu bata no peito e diga que bom que eu cheguei aqui, mas é para reconhecer que Jesus me colocou ali porque Ele tem algo na minha vida. Quando José foi levado para o Egito como escravo, ele entendia, não sei o que Deus quer, mas ele nunca imaginava onde Deus o colocaria. Talvez ele pudesse dizer, quando ele começou ali na prisão a administrar os presos e que ele viu Deus se revelando através da sua vida, talvez ele imaginasse, puxa, talvez Deus me colocou aqui, provavelmente Deus me colocou para eu falar para esse povo. Ele nunca imaginou que Deus o colocaria sobre o reino todo do Egito, governante do Egito. Irmãos, humanamente falando, isso é impossível. Os egípcios jamais aceitariam uma pessoa de fora para governar o seu povo, ainda mais um judeu, que era odiado e que continua sendo odiado, é um povo que é odiado, naquela época muito mais. Eles eram considerados ralé, eles eram considerados um povo marginalizado. E de repente, esse José passa a se tornar príncipe, né? Abaixo do faraó. O faraó diz, olha, você pode fazer o que você quiser. Deu o anel para ele e diz, olha, isso aqui é o símbolo do poder, você tem todo o poder nas suas mãos. O que você faria, né? O que nós faríamos com todo esse poder? Talvez eu já tivesse os planos, né? Quando eu estava na prisão, fulano fez isso, agora ele vai me pagar, agora é minha vez. Mas José entende que Deus o colocou ali porque Deus tinha e tem um plano nas nossas vidas, como tinha na vida dele. Se Deus nos coloca em determinado lugar, é porque Deus tem um plano e quer nos usar, mas Ele não vai poder nos usar se nós nos orgulharmos por onde chegamos. Nós temos que lembrar que se Deus nos colocou, nós somos servos, e como servos nós devemos fazer segundo a vontade do Senhor. Devemos servir a Ele de todo o coração. Então a motivação dos apóstolos era, enquanto Jesus estava, imagine, né? Os apóstolos andando com Jesus, eu fico imaginando, né? Jesus curando, olha, eu estou com ele. Né? Eu fui escolhido por ele. Esse é o cara. Esse é Jesus, esse tem poder. E nós estamos pegando uma carona, nós estamos juntos. Eu fico imaginando que os apóstolos eles tinham uma grande influência diante da sociedade, porque eles viam com Jesus. Eles estavam com Jesus. Eles acompanhavam tudo aquilo que Jesus fazia. Né? Então, enquanto Jesus estava realizando os milagres, eles estavam seguindo. De repente, abandonam e fogem, porque as suas expectativas foram frustradas. Quando Jesus foi preso, não ficou nenhum. Todos ficaram de longe, observando o que iria acontecer. Será que ele ainda vai reagir? Será que ele vai descer dessa cruz? E quando termina, quando Jesus expira, quando dá o último suspiro, então as esperanças vêm abaixo. Puxa vida, não é o que nós esperávamos. E aqueles dois do caminho de Emaús, nós até imaginávamos que ele fosse o tal, mas morreu. Algumas mulheres disseram que ele ressuscitou, mas nós não vimos nada, não entendemos nada, e estamos voltando para a nossa cidade, frustrados, decepcionados, porque não ouviram o que Jesus havia dito. Nós muitas vezes, irmãos, nos decepcionamos justamente porque nós não ouvimos aquilo que Jesus tem dito, porque muitas vezes a nossa motivação a seguir a Jesus é por essa notabilidade, por esse reconhecimento que eu quero que as pessoas reconheçam. Muitas vezes nós queremos seguir a Jesus porque Ele pode fazer isso ou pode fazer aquilo. E os irmãos lembram lá em Mateus, também quando alguns chegam e dizem, Senhor, eu vou te seguir. Eu vou aonde o Senhor quiser. Mateus capítulo 8, versículo 20. Jesus responde, olha, as raposas têm as suas tocas, os seus covis. As aves do céu têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, se você está vindo com o objetivo de crescer neste mundo, esqueça. Se você está esperando que você vai ser o tal, esqueça. Eu vim para servir e eu não tenho onde reclinar a cabeça. Ou seja, Jesus abriu mão da sua glória para viver neste mundo, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância.
E essa vida que Ele proporciona é uma vida completamente diferente daquilo que nós imaginamos, que muitas das vezes nós só voltamos para as coisas deste mundo. Sempre a nossa ideia é o que Deus vai me dar, o que Deus vai me abençoar. Qual é a bênção que Deus tem? As coisas materiais, tudo isso vai ficar. Todas as coisas deste mundo que nós temos, possuímos, ninguém leva. A morte é algo certo e não tem nada que você possa levar. E nem para oferecer diante de Deus. A não ser aquilo que você viveu e a forma como você está vivendo, se nós já entregamos e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós vemos que Jesus abriu mão de tudo isso, para que eu e você pudéssemos realmente compreender que o sucesso da nossa vida não é naquilo que nós possuímos, mas naquilo que nós temos de mais importante, que é a nossa vida com Deus. Que é um relacionamento com Deus. Que é realmente termos a certeza que Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os discípulos precisaram esperar Jesus ressuscitar, e ainda depois de ressuscitado, aproximadamente 40 dias conviveu com eles, e depois Ele foi elevado aos céus. E os discípulos compreenderam realmente o verdadeiro sentido que eles tinham nessa terra. Eles começaram a olhar realmente da forma como Jesus olhava. Vidas de pessoas que estavam se perdendo por não conhecerem o que eles haviam conhecido. Eles entenderam que Jesus não veio para impor o seu reinado, mas Ele veio para colocar a escolha das pessoas. Novamente vem a escolha. Lá no Jardim do Éden, Deus colocou diante de Adão a escolha. Você pode tocar ou não tocar. E Jesus veio novamente para reverter isso. Você está aqui. Agora a árvore da vida está diante de você. Você pode comer do fruto dessa árvore. E vai ter vida eterna com Deus. Tudo aquilo que foi feito, a escolha que foi feita no jardim, Jesus nos dá a oportunidade de reverter essa escolha. Porque a Bíblia diz que por causa do pecado, de um homem entrou o pecado no mundo. Mas por meio de um homem veio a salvação. E a escolha que nós fazemos não está voltada simplesmente ao que nós recebemos o pecado, a hereditariedade do pecado de Adão e Eva. Mas a escolha que Jesus nos dá de seguir a Ele como Rei, como Senhor e Salvador das nossas vidas. E é por isso que os discípulos, depois da morte e ressurreição de Jesus, eles foram entender que Ele não poderia, que Ele não tinha como se impor como Rei. Porque é fácil você ter um reino com violência. É fácil você subjugar. Se você é um país, se você tem um país forte, poderoso, você vai subjugar o menor. Mas Jesus não veio para se impor. Ele veio para que o homem pudesse escolher, dizer: Senhor, eu quero comer do fruto da árvore da vida. Eu quero entrar no teu reino. E Jesus abre a porta para todos aqueles que queiram e para que assumem um compromisso diante do Senhor. A oportunidade é dada, isso é cada um de nós que fazemos. Se você realmente quer, se você deseja, se nós assim aspiramos, se nós desejamos, nós precisamos entender que o mais importante é o nosso relacionamento com Deus. E tudo aquilo que nós fazemos nesse mundo, nós temos que entender que Deus está olhando. E qual é a nossa expectativa com relação àquilo de servir ao Senhor? Se nós estamos esperando simplesmente para as coisas deste mundo, como diz Paulo, se nós esperamos de Cristo somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se nós estamos esperando de Cristo somente para vivermos uma vida bem neste mundo, que valor vai ter? Nós possamos olhar realmente para a palavra do Senhor e entendermos que tudo aquilo que Deus nos proporciona, as bênçãos, eu sempre falo, que são mimos, são presentes que Deus nos dá. Além de ter nos dado vida eterna com Deus, de nos garantir a eternidade ao lado do Pai, Ele nos abençoa com as bênçãos neste mundo. Mas que essas bênçãos não possam realmente suplantar, que eu não venha colocar acima do próprio Deus. E que as dificuldades também não venham a me afastar do Senhor, como nós cantamos a respeito do choro, né? Lá o salmista fala no capítulo 30, no versículo 5, na parte D, de que o choro ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem de manhã bem cedo. Jesus está dizendo: vocês terão aflições, mas vocês vão entender no momento certo. E os discípulos começaram a compreender tudo o que
que Jesus havia falado. Começou a abrir as suas mentes, porque o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar nas suas vidas. E eles começaram a ver que Jesus falava de algo melhor, mais importante do que as coisas deste mundo. Um reino mais importante do que simplesmente governar outras nações, de estarem acima de todos os povos. E mesmo sendo escravos dos romanos ou subjugados pelos romanos, eles passaram a se sentir livres novamente, porque estavam em Cristo. Eles começaram a entender o papel, o verdadeiro papel que Cristo havia lhes passado, a verdadeira missão que Jesus havia lhes incumbido, de serem discípulos, de anunciar o reino de Deus que já estava entre eles. E não era um reino neste mundo. Que o reino que eles esperavam não era só para este mundo. Mas ele diz que vai abençoar. Ele fala para Pedro, nós lemos muito bem, né, quando se questiona, nós falamos também dos jovens, quando Pedro diz, Senhor, e nós que deixamos tudo, o que será de nós? O que acontecerá conosco? O Senhor diz, olha, não somente neste mundo, vocês vão receber 100 vezes mais, como também a vida eterna. E aí tem uma pausa e ele diz assim, mas também as aflições, né? As perseguições. Não é só festa, não é só alegria, mas a promessa é, eu estarei com vocês. Jesus disse para os discípulos, quando vocês forem presos, não se preocupem com a sua defesa. Né? Vamos pagar aí um advogado já por mês, né? Para que quando eu precisar ele seja lá. Jesus, não se preocupem, eu vou colocar palavras na boca de vocês. E as autoridades ficavam impressionadas com a defesa deles. Como que pode esses homens indoutos agirem dessa forma? Porque o Senhor estava cuidando deles. E o Senhor cumpre a sua promessa para com as nossas vidas. Que nós possamos, irmãos, estar olhando para aquilo que Deus tem colocado. Para que nós possamos estar entendendo que o propósito de Deus para nós, ele está bem além daquilo que nós olhamos, daquilo que nós vemos. Que o cuidado de Deus para as nossas vidas está acima daquilo que nós imaginamos. Mas existe um preço. E esse preço não foi pago por mim ou por você, foi pago por Jesus na cruz. Porque nós não teríamos condições de pagar esse preço tão alto. E o que eu preciso fazer é reconhecer a soberania de Deus sobre a minha vida. Amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus, se você não deixar pai, mãe, filho, esposa, esposo por amor a Cristo, nós não podemos ser chamados filhos de Deus. E aqui entenda-se bem, né, porque muitas das pessoas às vezes distorcem a palavra de Deus, né, dizendo, então você precisa abandonar. Não, não é isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo, se você tiver que fazer a escolha, se nós tivermos que escolher entre família, entre amigos, entre as coisas deste mundo e Jesus, eu fico com Jesus. Se você for obrigado a tomar a decisão, você vai escolher, nós vamos escolher ficar com Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Não está dizendo que você, para seguir a Cristo, você tem que abandonar tudo. Não. Você tem que abandonar as coisas deste mundo. A velha natureza. E dizer, eu sou uma nova criatura em Cristo, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,17. Nova criatura sou. Como diz Gálatas 5,20, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivia na carne antes, agora eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que maravilhoso, irmãos, quando nós compreendemos essas verdades. E quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, é isso que eu quero para a minha vida. Uma vida diferenciada. Eu passo a compreender, a entender aquilo que Cristo tem. Que o meu reino, que a minha vida não é neste mundo. Nós somos abençoados. Quantas bênçãos Deus tem nos proporcionado. Hoje de manhã nós cantamos o hino, né, que fala, né, quantas bênçãos, né, a esse respeito. Né, eu quero ser um vaso de bênção, porque as bênçãos que eu tenho recebido não é somente para eu desfrutar, mas é para abençoar a vida de outras pessoas. E que nós possamos ser esses vasos de bênçãos usados nas mãos do Senhor. Que nós possamos testificar, que possamos viver o Evangelho de tal forma que Cristo se agrade nas nossas vidas. Podemos nos decepcionar, e algumas vezes ficamos frustrados, porque não entendemos. Mas Deus diz, espere no Senhor. O salmista, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim. Se nós esperamos, Deus revelará a sua vontade no seu tempo. Mas eu não posso deixar de confiar nesses momentos de decepção, entre aspas. Nesses momentos de dor,
quando Jesus havia morrido, esses 3 dias eu falo que foram os dias mais difíceis da vida dos apóstolos. Quantas coisas voltaram às suas mentes? Puxa vida, que decepção. Eu vou ter que voltar a pescar depois de ter vivido com este homem que fez tantas coisas, agora vou voltar à minha vida anterior? Não. Porque Jesus disse, eu vou estar com vocês. E a minha oração, irmãos, nessa noite, que nós possamos continuar entendendo que Deus tem planos nas nossas vidas. Talvez você tenha passado decepções, mas não deixe que essas decepções venham aumentar na sua vida. Coloque-se diante da presença de Deus. O Mário falou, entra no teu quarto. E Deus vê o seu coração. Deus conhece as suas lágrimas. Deus sabe da sua dor. E existem momentos que é só você e Deus. Você não pode abrir o coração para ninguém. Mas Deus está ouvindo o seu clamor. Deus está ouvindo a sua oração. E quando nós colocamos diante dele, ele diz, deixa que eu vou cuidar disso. Deixa que eu tome conta. Gosto muito de Josafá quando o exército vem contra eles. Já falei isso várias vezes. Deus diz para Josafá, depois de ele orar, e dizer, Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos são postos no Senhor. E o Senhor diz, então já que você confiou, deixa que eu vou fazer. Você não vai precisar fazer nada. Você não vai precisar batalhar. Você vai com o exército. Você vai fazer a tua parte, mas eu vou derrotá-lo diante de vocês. E vocês vão ver o meu agir na vida de vocês. É assim que Deus age. Mas eu preciso colocar a minha vida nas mãos do Senhor. Que nós possamos confiar de tal maneira que mesmo diante das dificuldades, daquilo que parece ter sido chegado ao fim, Deus está no controle. Deus não esqueceu de você. Isaías diz, né, pode até uma mãe esquecer o seu filho. E nós sabemos que é muito difícil. Acontece, mas é muito difícil. Mas o Senhor diz, mas eu não me esqueci de você. Talvez as lutas que você esteja enfrentando, o inimigo está sussurrando no seu ouvido, onde está o seu Deus agora? Aonde você vai encontrar esperança? E aí nós vemos novamente o Salmo dizendo, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu não desconfio, eu não duvido, porque eu sei que o meu Redentor virá ao meu socorro, como disse Jó. Que nós possamos colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Dizer, Senhor, eu sei que as lutas, elas vêm. Eu sei que o choro, a dor é tão grande, tão forte, que só o Senhor conhece. Mas eu coloco a minha vida nas suas mãos. Curva a sua cabeça, fale com Deus. Coloque a sua vida diante do altar do Senhor nesse momento. Deixe Deus agir. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. E que ao sair daqui nessa noite, você possa sair com a convicção de que Deus está no controle da sua vida. Pai querido, muito obrigado. Porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Muito obrigado, Pai querido. Porque apesar de sermos tão falhos, tão imperfeitos, o Senhor nos ama tanto. Não há como explicar tão grande amor. Não há como explicar o teu cuidado dispensado a cada um de nós. Louvado seja o teu nome, Pai querido. Porque a tua salvação é bem maior do que aquilo que nós imaginávamos. Não é somente para as coisas desse mundo, mas é para além, é para a eternidade. E nós louvamos o teu nome por alcançar essa vida eterna com o Senhor. Continua nos abençoando, fortalecendo as nossas vidas. Visita cada um dos teus servos que aqui se encontram, aqueles que estão nas suas casas. Que o Senhor esteja, Pai querido, falando aos corações. Que o teu Espírito Santo visite, conforte e direcione a vida dos teus servos. Nós oramos no nome e por amor a Jesus. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando a sua palavra nos nossos corações, né? Nós temos vários irmãos que estão viajando, várias famílias, né, que estão viajando. Que Deus esteja direcionando também. Aí, se você tiver algum pedido de oração, coloque. Nós temos ali atrás, né, papel, a nota específica, né? Se não quiser colocar o nome, não tem problema. Nós nos comprometemos na quarta-feira de estarmos orando, colocando diante da presença do Senhor. Ok? Andréia, fica em pé. Andréia está nos visitando a primeira vez. Quem estiver próximo, por favor, cumprimenta a Andréia. Aí o Rodrigo está atrás, lá, né, Rodrigo? Seja bem-vindo, que Deus abençoe e volte mais vezes. Andréia será sempre bem-vinda, né? Que alegria tê-la conosco. E os demais, né, eu creio que já estão de casa, mas também são bem-vindos. Vamos todos nos colocar em pé e vamos encerrar o culto desta noite orando, agradecendo a Deus pelo seu grande amor,
pedindo a direção de Deus sobre as nossas vidas. Uma semana abençoada, né? Que Deus direcione, coloque tudo diante da presença do Senhor. Logo após essa oração, a bênção apostólica, pós-lute, estamos despedidos. E que Deus continue abençoando a todos. Lembrando que todos já preparou o lanche, que não é lanche, né? Mas todos estão convidados para participarem desse banquete, darmos continuidade, servindo e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado. Pai querido, muito obrigado, porque sabemos que o Senhor está presente em nossas vidas. Abençoa-nos, Pai querido, no restante dessa semana, todos os nossos afazeres. Que em tudo nós possamos estar colocando as nossas vidas diante do Teu altar. Pai querido, trabalha em nossas vidas, tira toda a dúvida, toda a descrença, todos os temores, Pai querido, que nos assolam. E que nós possamos ser revestidos do Teu poder, não para nos orgulharmos, mas para engrandecermos ainda mais o Teu nome, pelo Teu cuidado dispensável a cada um de nós. Ser com os Teus servos, Pai querido, que estão viajando, aqueles que já estão retornando de viagem. Guarda-os, protege-os, livra de todo perigo, de todo mal. Visita, Pai querido, os enfermos. Visita aqueles que estão fragilizados, Pai querido, na vida espiritual, na fé. Desperta-os, Pai querido, para que eles lembrem que o compromisso assumido é contigo. E que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, direcionar essas vidas. E agora a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, e sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Oração silenciosa, nós dois estamos despedidos